Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje fazer um exemplo daquele exercício que foi dado para vocês de acordo com o vídeo, tá? Da matéria que eu dei de massa e mol. Então vamos lá. Aqui eu tenho 3 substâncias, tá? Eu vou fazer uma delas, que já tenho aqui o valor, o resultado, e aí vocês vão fazer os demais, tá certo? Veja o seguinte, nós vamos completar o quadro. Se nós vamos completar o quadro, isso significa o quê? Significa que esses valores, eles têm que ser levados em consideração. Esse valor, esse e esse, tá? Porque se essa substância, eu estou considerando que eu tenho essa quantidade dela, essa massa dela, 357 gramas, então as demais coisas vão ter que ser baseadas em cima desse valor. Tirando a massa molar, que a massa molar é fixa, tá? A massa molar ela vai contar com as massas atômicas de cada átomo da molécula, tá? Então eu tenho aqui 3 substâncias, vou fazer o primeiro. Cl2O3, tá? A massa molar, ela é a somatória das massas atômicas. Onde eu acho a massa atômica? Eu acho na tabela periódica. Então, eu tenho aqui a massa atômica de cada um deles. Então, eu tenho a massa atômica, nesse caso, do cloro, 35,5, tá? Do oxigênio, 16. Onde eu acho isso aqui? Eu acho na tabela periódica, esses valores, tá? Esse valor aqui é a quantidade de átomo de cloro e a quantidade de átomo de oxigênio. Eu tenho 2 cloros, 3 oxigênios, tá? 2 vezes 35,5, então vai dar um total de 71. 3 vezes 16 vai dar um total de 48. Isso aqui vai dar 119, né? Que é 119 gramas a massa molar dessa substância. Para calcular as demais coisas, para completar esses quadros, a quantidade de matéria em mol e a quantidade de partícula, eu vou utilizar como base aquilo que ele me deu, a massa que ele me deu, 357. Então, vamos levar em conta o seguinte, pela aula que foi dada no vídeo que eu passei para vocês, né? Se eu tenho que um mol, né, é 6,02 vezes 1023 partículas, eu vou fazer isso aqui nesse quadro aqui. Mas o mol, a quantidade de mol, eu não tenho também. Então, se eu tenho um mol desta substância é 119 gramas, que é a massa molar, ou seja, a massa de grama por mol. Isso aqui. Um mol tem 119 gramas, tá? Quantos mols eu vou ter? 357 gramas, tá? Então, quantos mols representa essa massa? Qual vai ser esse valor? Vou fazer a regra de 3. X é igual a 357 vezes 1, que dá ele mesmo, né? Vou colocar só para considerar, dividido por 119. Isso vai dar 3. Então, eu tenho que o Cl2O3, a massa molar é 119 gramas, uma massa dada no problema 357, que corresponde a 3 mols, e que a quantidade de partícula, o que eu tenho que fazer? 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, tá? Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, 18. Isso vai dar 18. Vamos colocar aqui na calculadora só para a gente conferir então o valor certinho. 18,06 vezes, né? Mantém o exponencial, vezes 10 a 23. Então, eu completei o primeiro, tá? Para o segundo, eu vou fazer a mesma coisa. Para o terceiro, a mesma coisa para a massa molar, tá? E aí, as contas para os demais itens, eu faço sempre usando cada item que eu tenho, cada valor que eu tenho em mãos. Aqui eu vou fazer o cálculo para o H2, tá? Depois eu sei que um mol disso vai ter essa quantidade de massa, já vou colocar aqui o mol. E depois eu vou calcular, em cima desse valor aqui, a massa que ele vai dar para mim, tá? Então, vamos tentar fazer esse daqui, esse aqui, e depois a gente retorna com mais exercícios e a gente vai fazer outros exemplos, tá bom? Tentem fazer a massa molar, que é mais fácil, que é esse cálculo aqui, tá certo?
Esse aqui, utilizando a quantidade de matéria 2 mol, se eu tenho 2 mol, é só eu multiplicar esse 2, eu tenho 2 mol de H2S, é só eu multiplicar esse 2 aqui, pela massa que eu calcular. Eu faço multiplicação, tá? Eu já sei quanto que vai dar isso. E aí, para a partícula, é só eu utilizar o quê? Aqui eu já tenho 2, multiplico também pelo 6,02. Eu já vou achar esse número, tá? Então, fica bem mais fácil da gente calcular utilizando um dos dados para fazer a complementação da tabela, ok?